falta de libido é um dos sintomas da menopausa que causa muito constrangimento nas mulheres. E é por isso que muitas delas preferem sofrerem sozinhas e não falarem abertamente sobre o problema. Mas a falta de libido não é somente um problema que pode comprometer a relação com seu parceiro, mas ela também te pode fazer sentir em culpa, sozinha e até perder a autoestima. E é sobre a causa da perda do libido durante a menopausa que nós vamos falar hoje neste vídeo. E se você gostou do tema, já deixe seu like e não esqueça de fazer a inscrição no canal. E para você que caiu aqui de paraquedas, é nova neste canal, meu nome é Neiva, seja muito bem-vinda. Não se esqueça de fazer a sua inscrição, porque aqui você irá encontrar conteúdos de qualidade que irão te ajudar a enfrentar todos os desafios da meia-idade. Mas chega de conversa e vamos ver por que nós mulheres perdemos o libido durante a menopausa. E existem diversos fatores. O principal é sempre a diminuição dos principais hormônios femininos, o estrogênio, progesterona. A partir dos 40, nosso corpo vai produzindo sempre menos esses hormônios, até que chega o momento que ele não produz mais. E essa falta de libido ela vai aumentando conforme os hormônios diminuem. Portanto, essa falta de libido não é uma coisa que acontece somente com você. Acontece com 60% das mulheres que estão no climatério ou na menopausa. Além das transformações que ocorrem no corpo da mulher na meia-idade, o estilo de vida contemporâneo também contribui a diminuir o desejo sexual, porque as mulheres trabalham fora, elas cuidam da casa, cuidam dos filhos, dos netos, do marido, dos pais idosos, elas cuidam de tudo e nunca tem tempo para elas mesmas, para descansar, para repousar, recuperar a energia e para o autocuidado. Então elas estão sempre esgotadas. E se você se identificou, se você está sempre cansada, saiba que isso é muito normal durante a menopausa. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o cansaço, sobre a fadiga crônica durante a menopausa. Dá uma olhadinha nesse vídeo que pode te ajudar. Porque quando nós estamos cansadas, a última coisa que nós queremos é compartilhar momentos de intimidade. A gente quer mesmo ir para a cama e dormir. Uma outra coisa que leva as mulheres a evitarem a intimidade é a secura vaginal, que é devida à falta do estrogênio. Devido à secura vaginal, a relação pode ser dolorosa e é muito comum sofrer de cistite 1 ou 2 dias depois da relação. É lógico que com todos esses problemas, a mulher ela vai sempre evitando o contato íntimo, porque não é gostoso, porque é problemático, porque não é prazeroso. Mas nós temos que recordar que quando o nosso corpo apresenta sintomas, é porque nós estamos precisando de ajuda de um médico. Além de todos esses problemas ligados à diminuição dos hormônios, a mulher também pode ter alguns problemas ligados à dificuldade de aceitar que o corpo está envelhecendo. Eu não vou falar muito sobre esse assunto porque eu já fiz um vídeo específico aqui no canal, vou deixar o link, assista esse vídeo, é muito importante, porque muitas mulheres elas se envergonham do corpo, né, que se transformou, porque ganhamos peso, porque o corpo fica flácido, porque as rugas aí estão mais profundas, a celulite, a gente fica preocupada, é difícil de aceitar essas mudanças, principalmente no início. Muitas mulheres se envergonham do próprio corpo, elas não se sentem à vontade de tirar a roupa perto do companheiro, elas evitam, apagam as luzes e muitas não vão mais na praia, não querem colocar um biquíni, não querem colocar um maiô. Elas não se sentem desejadas, começam a perder a autoestima. Tudo isso influencia muito na qualidade da vida íntima, né? E um outro inimigo do bem-estar da mulher durante a menopausa são os sintomas emocionais da menopausa. As alterações de humor,
a tristeza, a ansiedade, a irritabilidade, a falta de paciência que a gente não suporta mais nada, a gente perde a paciência com tudo. Não é fácil relaxar e compartilhar intimidade quando nós estamos irritadas, quando tem essas alterações de humor. Mas nós podemos aprender a lidar com as alterações de humor. E eu já fiz um vídeo aqui no canal que eu vou deixar o link aqui. Você pode dar uma olhadinha e aprender aí a lidar com essas alterações de hormônio, que vai ajudar em todos os aspectos da sua vida. Como vocês podem ver, a menopausa sim contribui a diminuir o libido, mas existem outras dezenas de fatores que também, influenciam. Se a gente já não está bem e encontra fatores desfavoráveis, a situação ela fica sempre mais crítica. Então, vamos procurar eliminar aí o que nós podemos eliminar para ter uma melhor qualidade de vida, para poder, compartilhar momentos gostosos com o nosso companheiro, com o nosso parceiro e viver assim com mais leveza. Mas presta atenção aqui que agora nós vamos ver algumas dicas para você resolver o problema aí. Infelizmente, não existe uma pastilhinha azul aí pra gente resolver o probleminha rapidinho, não. É uma questão de querer, é um processo, é um comprometimento. Então, se você realmente está a fim de resolver esse problema, saiba que você também vai ter que se conhecer um pouquinho melhor, Procurar descobrir coisas novas que você gostaria de fazer. Não estou falando somente de brincadeirinhas íntimas ali, não. Mas na vida, porque se nós temos uma vida legal, que a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente também é mais disponível, a gente tem mais desejo, Desejo de viver, desejo de ter intimidade, desejo de ser feliz. E a primeira coisa que você tem que fazer é falar com o seu companheiro. Porque o homem, ele não pode adivinhar o que está acontecendo com você. Ele vai se sentir sozinho, ele vai se sentir abandonado, ele pode pensar que você não gosta mais dele, que você não se interessa mais por ele. E você, na realidade, você tem os seus problemas, Então procure falar com ele. Se você não tem coragem de falar com ele, faz ele ouvir esse vídeo, você vai ver que ele vai ouvir esse vídeo, desse vídeo ele vai ver outros, até ele começar a entender realmente o que acontece com a mulher durante a menopausa. Ou se não, marca aí com o seu médico e leva ele junto, que o seu médico vai explicar a situação para ele. A segunda solução é você considerar a possibilidade de fazer a reposição hormonal, que também vai ajudar a aliviar diversos sintomas da menopausa. Fale com seu médico, considere os benefícios, as contraindicações e veja aí se é possível fazer ou se não é possível fazer. É uma coisa para você, junto com seu médico, analisar para depois decidir. E a terceira dica são os tratamentos naturais. Existem diversas plantas que podem ajudar a aumentar a libido. Uma delas é a maca peruviana. Eu uso muito a maca peruviana. Eu gosto de colocar na sopa, fazer milkshake. Eu uso em diversas maneiras. A maca peruviana, ela é excelente, mas antes de começar a tomar, pergunte para o seu médico. Além das plantas naturais, é importante também a alimentação. Uma alimentação que ajude a circulação sanguínea, que ajude a lubrificação, como óleo de linhaça, amendoim, amêndoas e também os exercícios pélvicos. Você procura aí na internet, está cheio. Esses exercícios realmente eles são fantásticos e ajudam também a prevenir a incontinência urinária. E a próxima dica é aquela de ser criativa. A monotonia, ela acaba com qualquer relacionamento, gente. Ninguém aguenta viver 20, 30 anos sempre da mesma maneira e sempre na mesma pegada. A gente fica de saco cheio. Então, passou da hora de você perder a vergonha, se você ainda tá aí cheia de vergonha, e começar a inventar umas brincadeirinhas diferentes.
Tá na hora de você começar a namorar aí o seu maridão, o seu companheiro. Agora que os filhos já não estão mais dentro de casa, a casa está mais livre, começa aí a preparar umas brincadeirinhas diferentes, a comprar umas lingerie que valorize um pouco mais o seu corpo, né? Um jantarzinho romântico, começar a mudar alguma coisa, voltar a namorar, a melhorar a relação, porque isso conta muito. É claro, os hormônios eles influenciam muito na vida sexual da pessoa, mas nós não somos somente hormônios, nós não agimos como os animais. E se a relação com o nosso companheiro é boa, é natural que nós vamos ter mais desejo, nós vamos ter mais vontade de compartilhar nessa intimidade, de estarmos juntos. Comece a dialogar mais com seu companheiro, né? Dar dicas para ele daquilo que você gostaria, daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta. Procura entender também o que ele deseja, né? Isso é importante, né? A gente mudar um pouco as coisas, porque senão realmente a gente fica chato demais, né? Ninguém aguenta. Então escreva aqui embaixo no comentário o que foi que você achou desse vídeo e me siga lá no Instagram que tem sempre dicas novas. Muito obrigada, um beijo grande e até a próxima.